Jesus Cristo é o Senhor, a Ele seja dada toda a glória. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Para os irmãos que estiveram presentes na igreja todo esse mês, nos ouviram a pregar em todo o primeiro capítulo de Romanos. O primeiro sermão nós pregamos que o Evangelho é o centro de tudo. O segundo sermão pregamos sobre as atitudes de quem ama a igreja. O terceiro sermão, amados amigos e irmãos, nos falou sobre o inadimplente evangélico. E o quarto sermão, você saberá o tema daqui a pouco. Coloque-se de pé, nós vamos ler a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo de número 1. Eu vou pedir aos irmãos que tirem seus celulares aí, coloquem no modo avião, a não ser que você for mandar o link do culto para alguém. Manda para mim, Cadu, também o link do culto de hoje, certo? E nós vamos então agora estar atentos à palavra de Deus. A mensagem é de Deus, não é do pastor Roster. Que você se submeta ao que Deus vai falar para o seu coração nas Escrituras. Romanos capítulo 1. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 18. E assim nós concluímos essa exposição do capítulo de 1 de Romanos no dia de hoje. Assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, hoje a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, dentro de uma perspectiva pós-moderna, soa forte aos ouvidos, à mente e ao coração. Mas aqui está quem é menor do que a Tua palavra, Senhor, e quem tem um chamado de proclamá-la com fidelidade, com o objetivo de agradar ao Senhor em primeiro lugar, não a si mesmo e não a homens, porque o Senhor sabe, Deus, que pecadores não precisam ser agradados no que diz respeito à verdade. Eles precisam ouvir a verdade com amor, ainda que seja dura, porque, ó Deus, ó Pai, é só a verdade que cura, é só a verdade que liberta. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que amor sem verdade é leviandade, Pai dos céus. Quantas vezes dizemos amar, amar e não falamos a verdade, somos levianos e pecamos contra Ti, se atuamos assim.
Também sabemos que verdade sem amor é crueldade. Quando a verdade é dita para destruir o outro, Deus, ó Pai, isso não glorifica o Senhor. Mas o Senhor é Deus maravilhoso. E o Senhor expõe as coisas à luz para transformar os corações, para abençoar as vidas, para livrar as pessoas de seus próprios pecados, para trazer para elas o teu perdão e a tua paz, e para moldá-las à imagem de Jesus. Pai, eu quero te pedir muita graça para pregar esse sermão nessa manhã. Eu preciso do Senhor, eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos que está aqui nessa igreja. Eu sou um pecador e mereci o inferno. O Senhor sabe quanto eu sou mal, Deus, ó Pai. Mas o Senhor me perdoou. Eu não sou melhor do que os que estão aqui na igreja, nem do que aqueles que estão no vídeo. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, repreende toda a obra do diabo, Deus, contra a nossa vida. E todo ataque do inferno contra a tua igreja. E que a tua palavra venha ao encontro do teu povo. O Espírito Santo enche a minha vida, que o anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem e os livres esteja ao nosso redor. E que a tua palavra abençoe a igreja, impacte a igreja e transforme a vida dos presentes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Repreende toda a obra do diabo contra nós em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, se nós pensarmos a existência, amados irmãos, seguindo uma perspectiva que começou a imperar na época do renascentismo, que dizia que o homem é a medida de si mesmo e a medida de todas as coisas, algumas mensagens bíblicas e algumas pregações das Escrituras soarão como loucura ao nosso coração. Porque se o homem é a medida de todas as coisas, ele é Deus e não se lhe pode dizer algumas coisas. Mas nós que aqui estamos, na maioria, amados irmãos, sabemos que quem é a medida de todas as coisas é o próprio Deus. E se nós sabemos que Deus é a medida de todas as coisas, e fomos amados por Ele e por Seu Filho, nós nos submeteremos à Sua palavra. E diante da palavra de Deus nós nos humilharemos e nos quebrantaremos, muitas vezes ouvindo mensagens que não agradam o nosso coração, não são doces ao nosso paladar pós-moderno, e muitas vezes são muito impactantes aos nossos ouvidos. Mas essas mensagens, amados amigos e irmãos, vêm de Deus para trazer cura aos corações, transformação às vidas, quebrantamento e salvação para a glória e honra do nome de Jesus. Então, amados irmãos, essa mensagem não é pregada dentro de uma perspectiva renascentista que crê que o homem é a medida de todas as coisas. Mas essa mensagem é pregada debaixo de uma cosmovisão bíblica que diz que Deus é o soberano sobre todas as coisas e Ele governa o mundo e faz tudo como lhe apraz e se revela a nós para o nosso bem e para transformar a nossa vida. E é assim, amados irmãos, então, que eu vos anuncio o tema da mensagem. E o tema do sermão é o seguinte: Deus está irado. Não é palavra do pastor Roster. Não fui eu que inventei essa mensagem. Eu só me propus a pregar um texto sequencialmente e tenho que ser fiel a essa pregação, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a mensagem do texto para o meu e para o seu coração. O texto diz: Deus está irado. Inicialmente o texto diz que Deus está irado, irmãos, contra a rebelião humana. Deus, inicialmente, primeiro argumento do texto, Deus está irado contra a rebelião humana. Olhe para o texto bíblico, amados irmãos, versículo de número 18. Vamos ler todos juntos o que diz? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O texto diz que Deus está irado. Essa ira, amados irmãos, ela se revela, ela se manifesta a partir dos céus. E o texto diz que ele está irado contra a rebelião humana. O texto diz aqui, contra toda a impiedade. E essa palavra usada aqui no original para impiedade, irmão, significa irreverência, amado irmão. Falta de temor de Deus e desrespeito com o todo-poderoso Deus. O primeiro passo da rebelião é a irreverência, a impiedade, a falta de temor de Deus, a falta de respeito para com Deus, a falta daquele que não honra a Deus e não glorifica a Deus como primeira pessoa da sua vida. Mas essa rebelião, amados irmãos, também é caracterizada, diz o texto, pela perversão dos homens.
que detém a verdade pela injustiça. E a palavra usada para perversão aqui é a mesma palavra usada para injustiça no mesmo versículo. Então, o que caracteriza essa rebelião humana? A perversão dos homens, a injustiça, a transgressão deliberada da lei de Deus, amados amigos e irmãos. E como isso se caracteriza? O texto diz que esses homens detêm a verdade pela injustiça. Amados irmãos, como se Deus viesse com glória, mostrando toda a sua verdade, amado amigo e irmão, dentro da constituição do ser humano que foi criado por Ele, na criação gloriosa, e o ser humano como que dissesse: pare aí, eu vou escolher o meu próprio caminho, eu não quero saber da sua verdade. Ou é como se Deus estivesse dizendo: eu quero me mostrar a você, revelar a minha glória a você, e você tape os seus ouvidos e diga: cale a boca, Deus, eu não quero escutar-lhe, cale-se, eu não quero te conhecer. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Deus está irado contra a rebelião humana, porque o homem não quer, amado irmão, ouvir a verdade de Deus. Ele tapa os seus ouvidos e escolhe a injustiça. E a mesma palavra para injustiça e perversão no grego aqui é a mesma. E significa transgressão deliberada da lei. Significa fazer as coisas do jeito que a mim se me dá. Deus não tem que me dizer nada, pastor não tem que me dizer nada, conselho não tem que me dizer nada, eu faço o que me dá na cabeça. O texto diz, irmãos, que Deus está irado contra esse tipo de atitude. Deus está irado contra a rebelião humana. Irmãos, isso é algo muito sério. Eu não tive tanto tempo para acompanhar o horário político, mas um dia desses lá em casa, na folga, eu estava lá com a minha esposa, sentado no sofá, ela na cozinha próxima, e de repente, irmãos, eu escuto uma propaganda política, e aí eu vejo alguém dizer o seguinte: o Brasil precisa de uma rebelião. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? O Brasil precisa de rebelião. Eu falei: meu pai do céu, que absurdo é esse? Eu não acredito que alguém acredite nisso. O Brasil precisa de conversão, irmão. Rebelião traz a ira de Deus sobre o homem. O Brasil precisa de arrependimento, amado irmão. O Brasil precisa de quebrantamento. O Brasil precisa se voltar para Deus. Nós não precisamos de rebelião, irmãos. Rebelião traz sobre a sua vida a ira de Deus. A irreverência contra Deus. A rebelião contra a sua palavra. A escolha de caminhos contrários a Deus e a sua vontade. O texto é claro, irmão, traz a ira de Deus para a sua vida. Então, já que eu não preciso de rebelião, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que está lá em 2 Crônicas 7,14. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você não precisa de rebelião, você precisa se humilhar e reconhecer os seus pecados. Você precisa orar e buscar a presença de Deus. Você precisa reconhecer que você tem feito o que você quer e tem ofendido a Deus e não tem crido em Cristo Jesus. Você precisa se arrepender da vida que tem levado. Você precisa crer que Jesus é o Salvador que morreu na cruz em seu lugar. E você então precisa se converter dos seus maus caminhos. E Deus prometeu aos judeus, mas isso também vale para mim e para você, irmão. Se nós nos humilharmos, orarmos, nos convertermos e o buscarmos, Ele há de abrir os céus, amado irmão, e vai derramar bênção sobre nós sem medida. Há de reavivar a igreja para a sua glória e restaurar, amado irmão, a bênção do seu povo nessa nação para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus nos dê quebrantamento, amém, amados irmãos? Que Deus nos dê humilhação, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração que ama a Deus e se quebranta em sua presença, porque Deus está irado contra a rebelião humana. Que notícia mais impactante, irmãos, aos meus ouvidos do século 21. O texto não mente, ele diz: Deus está irado. E o texto continua dizendo: Ele tem os seus motivos. Deus está irado. Em segundo lugar, o texto diz: Ele tem os seus motivos. Quais são os motivos de Deus, amado irmão? Paulo é muito claro ao dizer a nós, amados irmãos, que Ele tem dois motivos. O primeiro motivo é que Ele se revelou e os homens não o glorificaram. O segundo motivo, amados irmãos, é que eles mudaram a glória de Deus e glorificaram as criaturas. O primeiro motivo aparece nos versículos 19 a 21. Ele se revelou e não o glorificaram. Vamos dar uma olhada nesses versículos. O texto diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Deus se manifestou a toda a humanidade. Paulo aqui está querendo dizer, irmão, que toda a humanidade é pecadora.
Ele vai resumir tudo que ele diz aqui em Romanos 3:23, quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o argumento dele. Então ele diz para nós que o que de Deus se pode conhecer foi manifesto em toda a criação, porque Deus lhes manifestou. E aí ele começa a dizer o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, presta atenção aqui, irmão, olha, quando você olha para a criação, você vê aquela imensidão. Ali estão claros os atributos invisíveis de Deus. Um Deus que é eterno, infinito, imutável e todo-poderoso foi quem fez tudo isso. Irmãos, eu me lembro a primeira vez que eu estive lá na neve, em Santiago, na Cordilheira dos Andes, e depois no Cajón del Maipo, lá no Chile. Você para debaixo da cordilheira, irmão, e vê aquela cordilheira tão perfeita e tão monstruosa, amado amigo e irmão. Aquilo não pode ser fruto, irmão, de uma mera explosão. Uma mera explosão não gera nada. Se você, amado amigo e irmão, colocar todos os ingredientes de um bolo em cima da sua mesa na cozinha e acontecer uma explosão, não vai aparecer um bolo, amado irmão. Alguém tem que ir lá fazer o bolo. E tudo que é glorioso, amado irmão, revela os atributos invisíveis do Criador. O texto diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, esse mundão glorioso, esse universo no qual nós estamos, foi feito por aquele que tem o eterno poder. Mas a sua própria divindade, a sua própria deidade, diz o texto, são percebidos, irmãos, por meio das coisas que foram criadas. O salmista já disse no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amados irmãos, nós podemos perceber a glória do Criador, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade, irmãos, são perceptíveis e claras da criação. E é por isso, amados irmãos, que esses homens que viram que Deus se revelou e não glorificaram, diz Paulo aqui, amados irmãos, que tais homens são por isso indesculpáveis. Não há perdão para eles. Por si mesmos eles não têm, amado irmão, escusa. E Paulo continua explicando por quê. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, sabendo que Ele existia, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O ser humano sabe, na sua constituição mais íntima, que Deus existe. Paulo diz, amados irmãos, que nós temos um testemunho dentro de nós, em Romanos 2, ele fala isso. Se eu continuar pregando, você vai ver mais adiante, que mostra que nós fomos feitos por Deus. A nossa própria consciência grita isso. O grande teólogo João Calvino chamava isso de sensus divinitatis, que todo ser humano já nasce com o senso de Deus em si. E, amado irmão, ele só quer apagar e se levantar contra esse Deus, porque nós somos feitos por esse Deus glorioso. E aí, então, por meio da criação, ele se manifesta, e o homem, sabendo disso, não o glorificou nem agradeceu. Antes, esse homem se tornou nulo em seu próprio raciocínio. A palavra para nulo no grego aqui significa frívolo, vazio, sem inteligência. Ele escolheu se tornar estúpido, em outras palavras, é isso que diz o texto. E aí então, sabe o que o homem fez? Ele pegou um véu e uma cortina e fechou para Deus, é isso que Paulo está dizendo. Obscureceu-se-lhe o coração insensato. E aí, amado amigo e irmão, esse homem que se acha inteligente à medida de todas as coisas, que não tem mais necessidade de Deus, Paulo diz desse homem no versículo 22, inculcando-se por sábios, estão atuando como se fossem loucos. É isso que ele está dizendo. Esse é o primeiro argumento, irmão, pelo qual Deus está irado. Ele se revelou e os homens não o glorificaram. Ele se mostrou como o ser mais perfeito, mais glorioso, mais belo, mais amável, mais adorável que existe. E o homem fez assim: aqui, eu não estou nem aí para você. Mas ele diz mais. Além de fazer isso, amado amigo e irmão, esse homem mudou a glória de Deus para glorificar as criaturas. Versículo 22, 23, ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível. Esse Deus é santo e perfeito, e eles preferiram a corrupção, e mudaram a glória dele, e disseram: Deus não existe, eu sou a medida de mim mesmo, eu vou adorar a mim mesmo, eu sou o tribunal último de todas as coisas, eu sou o supremo tribunal federal da existência, eu é quem dou a última sentença sobre o que é verdade e o que não é verdade, e ninguém tem o direito de me dizer nada. E aí ele diz aqui o seguinte: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. O homem começou a adorar a si mesmo. Mas tão louco foi que não só adorou a si mesmo,
fez uma imagem de uma ave e começou a adorar as aves. Mas se não bastasse, amado amigo e irmão, começou a adorar quadrúpedes, amados irmãos. Nós vemos nações do mundo, irmãos, em que as pessoas estão morrendo de fome e adoram vacas, e as vacas estão gordas do lado das pessoas, e as vacas são mais importantes que os seres humanos, por causa da idolatria dos seres humanos. E aqui, amados irmãos, diz o texto aqui, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Essas pessoas, irmãos, mudaram a glória de Deus e glorificaram as criaturas, segundo o argumento do apóstolo. Então Deus está irado, amado irmão. Ele tem razão para isso, sabe por quê? Porque ele se revelou glorioso e o homem não glorificou. E esse homem não só fez isso, ele mudou a glória de Deus e adorou as criaturas em lugar do Criador. Será que nós, amados irmãos, que somos pecadores, temos razão quando ficamos irados? Deus tem toda a razão. Eu quero dizer para você, irmãos, que na maioria das vezes a nossa ira é uma ira injusta. Poucas vezes a ira do homem, amado irmão, é uma ira justa. Sabe por quê? Porque toda a ira do homem é uma ira pecaminosa. E até aquela ira, amado irmão, na qual você se acha muito bom defendendo os direitos dos outros, tem motivações egocêntricas e pessoais suas. E um exemplo disso para mim, amado irmão, é o grande profeta Jonas do Antigo Testamento. Você se lembra dele? Ele foi obrigado por Deus a pregar em Nínive. E quando ele pregou um sermão, amado irmão, sobre a ira de Deus, 120 mil pessoas foram convertidas. Qualquer um de nós pregadores saltaria de alegria com essa bênção maravilhosa, amados amigos e irmãos. Mas ele ficou irado. Ele falou para Deus: Deus, eu sabia. É por isso que eu não quis vir para cá. Eu sabia que o Senhor é clemente, misericordioso, tardio em iraça e grande em benignidade, e o Senhor ia perdoar esse bando de pecadores que mereciam para o inferno. Deus, tira lá da minha vida. Ele falou logo assim com Deus. E Deus falou para ele: Jonas, meu filho, é razoável essa tua ira? E ele saiu, amado irmão, batendo o pé duro, e foi sentar numa montanha, e falou: vou sentar aqui até Deus destruir Nínive. E Deus já não ia destruir Nínive mais. E como ele, irmão, era pregador, e pregador não é tão bom com as mãos assim, ele foi fazer uma enramada para proteger ele daquele sol quente, daquela região desértica. Então ele fez uma enramada e não ficou tão boa, e Deus fez crescer uma plantinha, e a plantinha cresceu sobre a cabeça dele. E ele era parecido comigo também na careca, irmão. Ele era careca. E aí então, aquela plantinha protegeu ele. Mas no outro dia, logo de manhã, Deus fez passar um vermezinho ali que mordeu na raiz da plantinha. E a plantinha murchou, morreu. Jonas ficou irado, irmão. Eu imagino Jonas pegando a pedra, jogando para o lado. Que miséria! E aí pegando a enramada como se fosse aqui, destruindo aquele negócio. Por que as coisas têm que ser desse jeito? Por que tem que acontecer assim? E aí Deus virou para ele e falou assim: Jonas, meu filho, é razoável essa tua ira, meu filho? Ele é razoável até a morte. Me mata logo, não vale a pena viver. Jonas, meu filho, presta atenção, Jonas. Você está aí morrendo de raiva por uma plantinha que eu fiz nascer num dia e morreu, e você não fez nada com ela. Agora eu livrei 120 mil pessoas da morte, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E você acha, Jonas, que você tem razão para ficar irado? E Jonas caiu em si, irmão, e a prova, sabe qual é? É que ele contou essa história na qual ele se tornou tão ridículo. Mas se eu e você perguntássemos para Deus: Deus, é razoável essa tua ira? O que ele nos diria? Sim! Eu sou o ser mais majestoso e mais glorioso que existe, e me revelei, e o homem não me glorificou. E não só isto, mudou a minha glória, e adorou a criatura, e usurpou a minha glória, e por causa disso eu estou irado, e por causa disso a humanidade que não se arrependerá de sofrer. Amados amigos e irmãos, Deus está irado, e Ele tem toda a razão para isso, amado irmão. Deus é o ser mais perfeito, mais justo, mais glorioso, mais santo e mais honrado, irmão, que existe. E nós não fizemos caso dele. Mas ainda que não digamos palavra, muitas vezes nós falamos: Deus, aqui para o Senhor, eu não vou obedecer a tua palavra, eu não vou crer no teu evangelho, eu vou fazer na minha vida o que me der na cabeça. Irmão, amado amigo, se nós, irmãos, estivermos numa cerimônia, amados amigos e irmãos, e desonrarmos uma grande autoridade do mundo, nós seremos tremendamente envergonhados. Se uma grande autoridade do nosso país viesse ao culto e eu não fizesse menção de que essa pessoa está no culto, seria uma tremenda gafe, ainda que eu não lhe vá dar a palavra.
Agora imagine que a pessoa mais perfeita, mais gloriosa, mais poderosa, mais bendita, mais amável, mais generosa, que criou você, que fez você para a glória dele, tem se mostrado em todo o seu esplendor. E você disse para ele: não estou nem aí, né? Como dizem os adolescentes do mundo hoje, beijinho no ombro para Deus, eu não estou nem aí para o Senhor. Já pensou, meu irmão? Deus está irado, e Ele tem toda a razão. Então, se você, meu irmão, não glorifica a Deus como Deus, e você tem vivido só para a sua própria glória, e tem adorado a você, ou adorado os seus bens, os seus projetos, ou aves, ou imagens, ou qualquer coisa no lugar de Deus, se arrependa hoje. Peça perdão, para que Deus tenha misericórdia da sua vida, e transforme o seu coração, em nome de Jesus, amém! Mas o nosso texto continua a dizer: Deus está irado. Já vimos que Deus está irado contra a rebelião humana. Já vimos que Deus está irado, amado irmão, e Ele tem motivos para isso. Mas o último argumento do texto, no qual trabalharemos até o final, é que Deus está irado e haverá sérias consequências. Deus está irado e haverá sérias consequências. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. E a primeira consequência aí que Paulo vai falando, irmão, é que Deus entregou, e o verbo usado para entregou aqui, irmão, é entregou sob custódia deu o domínio dessa pessoa. É isso que ele está dizendo. Deus entregou sob custódia esse homem à imundícia. Aqui, amado irmão, é a depravação total no que diz respeito à podridão, inclusive na sua vida sexual. Deus entregou esses homens à imundícia, Paulo diz, nós vamos continuar na Bíblia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscência é o desejo pecaminoso do seu próprio coração. Deus entregou esse homem, então ele está debaixo agora da custódia da sua imundícia, do seu próprio pecado, para realizar as suas concupiscências, os seus desejos pecaminosos. E o que esse homem vai fazer, irmão, esses homens vão desonrar os seus corpos entre si. Esses corpos que foram feitos à imagem de Deus, agora serão usados para devassidão, para putrefação, para fazer todas as coisas desagradáveis diante de Deus e desonrosas diante dos homens. E isso, irmão, é a ira de Deus. Quando uma pessoa está entregue a toda sorte de pecado, fazendo o que se lhe dá na cabeça, é Deus que soltou a corda e disse: vai, você quer ficar longe de mim? Se afunde no seu pecado. Essa é a condenação de Deus. E Paulo vai dizer, irmãos, para nós, ele repete as razões pelas quais Deus tem feito isso, porque Deus deixou esses homens desonrarem seu corpo entre si. Ele repete: eles mudaram a verdade de Deus. Paulo está mostrando, Deus não é um Deus mau que faz isso por qualquer coisa. Eles são culpados, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e eles adoraram e serviram a criatura, a si mesmos e a outros, em lugar do Criador. E Paulo, no meio, irmão, dessa pregação tão forte, diz: esse Criador é bendito eternamente, amém! Ele louva a Deus no meio dessa mensagem. E aí ele vai dizer, irmão, segunda vez que ele repete esse verbo entregou, que está sob custódia de. Receber a ira de Deus é ser entregue às paixões do seu próprio coração. Estar debaixo da ira de Deus é poder fazer tudo aquilo que se te dá na cabeça sem freio algum. Quando Deus está irado contra alguém, Ele diz: faça então tudo que o seu pecado quer, tudo que a sua natureza pecaminosa pode fazer. E aí, irmãos, Paulo vai dizer para nós que Deus entregou essas pessoas a paixões infames, indignas, sujas. Essa é a ideia do texto. E ele vai mostrar como isso acontece na prática. Ele diz que as mulheres mudaram o seu próprio modo natural das suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Uma conduta lesbiana, amado amigo e irmão. Paulo começa aqui nessa questão com as mulheres. E o movimento feminista, amados irmãos, na segunda metade do século XX, foi um dos grandes incentivadores do movimento homossexual que anda dominando o mundo no meio de hoje. No texto começou com as irmãs, com as mulheres. E Paulo está dizendo que muito triste que isso aconteça. Mas se dá efeito, amado irmão, de uma maneira pior nos homens, porque o texto vai dizer que, semelhantemente, os homens deixaram o contato natural da mulher. O verbo para contato aqui no grego significa relação sexual. E eles se inflamaram, puseram fogo mutuamente em sua própria sensualidade. Então, é algo que eles mesmos se incentivaram em si mesmos. E aí eles cometem torpeza, uma coisa torta, uma coisa errada, contrária à natureza e contrária à vontade de Deus. Homens com homens. E aí eles vão receber no seu próprio corpo a merecida punição do seu erro.
E, amados irmãos, nós sabemos que relações sodomitas contrárias à natureza, amados irmãos, já trouxeram no mundo, espalharam muitas enfermidades e trazem consequências e enfermidades no próprio corpo das pessoas que as praticam. E o texto está dizendo, irmão, não é que eu sou melhor do que você e estou pregando isso, é que Deus está dizendo que quem está vivendo debaixo desse tipo de pecado, Deus entregou essa pessoa para a imundícia, e ela está debaixo da ira de Deus. E quem está dizendo não é o reverendo Roster, é a palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus se submete à palavra de Deus. Mas Paulo continua dizendo mais, irmão. Ele continua dizendo, ele dá mais razões, repetindo as razões anteriores. Paulo repete bastante, ele diz, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Ele repete o argumento anterior. E aí pela terceira vez o texto diz, entregou. Quando a Bíblia repete algo 3 vezes, irmão, é que Deus quer enfatizar a seriedade daquele negócio. Preste atenção, no hebraico antigo não tinha superlativo. Então, quando Deus queria repetir alguma coisa, Ele repetia 2 vezes. É por isso que você encontra Jesus dizendo várias vezes, em verdade te digo. Ele diz, amém, amém, é muito certo o que eu estou dizendo para você. Mas quando Ele quer revelar um atributo glorioso de Deus no Antigo Testamento, Isaías não tem a palavra santíssimo no hebraico. Então ele diz que Deus é santo, santo, santo. E agora, amado irmão, quando Deus quer expressar a gravidade da sua ira, 3 vezes no texto Ele usa a palavra entregou. Entregou. E o texto diz, e por haverem desprezado o conhecimento do próprio Deus, os entregou sob custódia a uma disposição mental reprovável. A mente está torta, não consegue aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. Você já falou para alguma pessoa, algumas vezes, a verdade da palavra de Deus, ela diz, você é um louco! Você é um maluco! Como é que você me diz esse tipo de coisa? Se pudesse, te matava. A Bíblia chama isso de disposição mental reprovável. Cabeça dura, entregue a um tipo de pensamento que por si mesmo é impossível de mudar. Não dá para mudar. Uma disposição, ou seja, a tendência da mente a pensar contrário à palavra de Deus. E essas pessoas fazem isso para poderem praticar coisas inconvenientes. E aí Paulo, amados irmãos, vai pintar um quadro que é muito complicado, mas é o quadro de todo ser humano sem Deus. E até de alguns que vêm à igreja e não têm Deus na vida. E aí diz o texto, irmão, que essas pessoas são cheias, ou seja, locupletadas, dominadas, transbordam de todo tipo de injustiça, transgressão da lei deliberada, malícia, a palavra no grego aqui é porneia, pornografia, amado amigo e irmão. Quem é cheio de pornografia está entregue a uma disposição mental reprovável. Acha que o prazer da vida está naquilo, amado amigo e irmão. E aí então a próxima consequência desse erro terrível é a avareza. E a avareza aqui não é só miséria com respeito a dinheiro, mas é desejo, amado irmão, incontido por tudo aquilo que não é digno, amado amigo e irmão. É desejo sexual, mas também é desejo por riqueza. É uma pessoa avara que nunca se satisfaz com nada. Essa é a ideia do texto. E essas pessoas são caracterizadas, irmãos, por uma atitude de maldade diante de Deus. E elas são invejosas. Já viu aquela pessoa, irmão, que não consegue ver outra pessoa sendo abençoada? Ela fala, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebeu e eu não recebi? É uma atitude errada, amado amigo e irmão. Nós deveríamos nos alegrar com as bênçãos dos outros e não querer que os outros não fossem abençoados porque nós não somos. Essa é a atitude carnal, diabólica. Mas o texto diz, amado irmão, inveja não pode ser motivação para a gente fazer nada na vida, irmão. Mas porque essa pessoa não tem, o outro tem, então o próprio desejo é matar a pessoa, homicídio, quer matar. Eu vou aniquilar com a vida de quem é contrário a mim. E mais do que isso, onde eu chegar eu vou arrumar confusão, gente encrenqueira. Você já viu gente, irmão, que em todo lugar que vai briga com todo mundo? Já viu alguém assim? Doutor encrenca, misericórdia. Se converte, meu irmão, amém? Muda de vida, minha irmã. Cheia de contenda, de dolo, ou seja, atua de maneira malvada com propósito. Malignidade, ou seja, atua tudo fazendo, desejando mal nas suas motivações e no seu íntimo. E mais diz o texto de Paulo, diz que essas pessoas são difamadores. Elas chegam no segredo aqui e falam assim, deixa eu te falar um negócio, está vendo fulano? Está fazendo isso, olha lá, vai se arrebentar, não vai conseguir fazer não. Mas mais do que isso,
falam no cantinho, mas são caluniadores, falam publicamente, que absurdo, como é que vocês vêm à igreja em pleno século XX e escutam um reverendo falando um monte de besteira dessa? Caluniadores. Vou dizer aqui. Mas mais do que isso, irmãos, Paulo disse que eles são odiadores de Deus. Essa expressão aborrecidos de Deus, traduzida literalmente do grego, são odiadores de Deus, gente que odeia Deus. E por causa disso é insolente, irmão, é prepotente. Eu sou o cara, ninguém tem que me dizer nada. Soberbo, nariz empinado, presunçoso, se acha mais do que os outros. Paulo disse, inventor de males, fica querendo, irmão, arrumar encrenca, inventar problema e se levantar contra tudo e contra todos. Mas Paulo diz mais, irmão, diz que essas pessoas não têm misericórdia dos outros. Misericórdia zero, passa que nem um trator, rolo compressor acabando com todo mundo. Mas ele diz mais, que essas pessoas, irmãos, e aí eu quero que você pasme comigo, que elas conhecem a sentença de Deus, elas sabem que elas são passíveis de morte, e elas mesmo assim praticam tais coisas. Elas sabem que todos esses pecados nomeados aqui, Deus tem uma sentença, elas já estão debaixo da ira de Deus, elas vão ter uma morte eterna, e elas dizem, não quero nem saber, ninguém fala nada que eu tenho que fazer, eu faço o que dá na minha cabeça, amado amigo e irmão. E aqui, amado irmão, tem outra parte que ele diz que essas pessoas também são desobedientes aos pais. Amados amigos e irmãos, ele diz mais também, amados irmãos, que essas pessoas, elas não têm afeição natural. Ou seja, elas não têm carinho por ninguém. Elas só pensam em si mesmas. Já viu alguém sem carinho por ninguém? Chega uma criança com tanto amor, não sei o que, sai daqui, menino! Não tem carinho natural, não tem. Não tem afeição natural. Não tem misericórdia. E aí Paulo disse que elas recebem a sentença de Deus, elas vão ser mortas pelo que praticam, mas aí estar debaixo da ira de Deus não é somente fazer essas coisas, preste atenção, mas também aprovam os que assim procedem. Se você aprova qualquer tipo de coisa que está nomeada no que o apóstolo Paulo disse aqui, ele está dizendo que você também está entregue à sua cabeça dura, à sua mente maluca, e você está debaixo da ira de Deus. E haverá sérias consequências para você. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que Deus tenha compaixão da nossa vida. Paulo está dizendo, irmão, que o inferno, em outras palavras, não começa depois dessa vida. O inferno começa aqui. Com respeito, amados irmãos, a pecados de homossexualismo, que o texto falou e eu não posso deixar de abordá-los, se você for analisar, amados irmãos, biblicamente e também cientificamente, não existe o ser homossexual. Existe tendência homossexual e conduta homossexual. Não tem cromossoma X e Y. Deus criou homem e mulher, certo? Cientificamente e biblicamente Deus diz que Deus criou homem e mulher. Então, o ser do âmago, o ser homossexual, a ser lesbiana, não existe. Existe pessoa com tendência para esses pecados. E pessoas que resolveram, amados amigos e irmãos, praticar esses pecados. Alguns dias atrás, eu conversava com um pastor muito precioso da nossa cidade. E ele disse que estava conversando com uma pessoa, com quem ele tem proximidade, que vive num relacionamento homossexual. E ele explicava para essa pessoa que ninguém nasce homossexual. É claro que existe tendência natural. E a pessoa virou para ele, você acha que eu escolhi isso? Você acha que eu escolhi ser zoado na escola desde pequenininho? Você acha que eu escolhi levar cascudo, levar pancada e sofrer bullying a vida inteira? Você acha que eu escolhi isso? E aí ele disse, tudo bem, talvez você tinha tentação para isso desde pequeno. Mas ninguém te obrigou a morar com o rapaz que você está morando hoje. Isso é uma escolha sua. É escolha, irmão. Do mesmo jeito que todos nós homens temos na maioria das vezes, os homens têm a tentação mais natural por ver a beleza da mulher, ou alguns menos talvez têm tentação por outro lado. Mas não é porque você tem uma tentação que você tem que pecar. Não é, irmão. Você precisa crucificar a sua vida diante de Deus. Você precisa se arrepender do seu pecado. E você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Alguns anos atrás, irmãos, eu tive o privilégio de pregar
na Missão Evangélica União Cristã, na cidade de Blumenau, que é uma área da igreja luterana, amados irmãos, que passou por um avivamento e enfatiza muito a evangelização. O pastor daquela igreja era o pastor Lodemar Schrembler. Se eu falei alemão direito, era esse nome. Uma igreja pujante, viva, evangelística, mais de 800 pessoas, momento de cânticos abençoados, pastor evangelista. E eu fiquei na casa de um presbítero muito precioso ali. E aquele presbítero, amado amigo e irmão daquela igreja de corte luterana, me dizia que lá no seu grupo familiar existia uma pessoa que assumidamente tinha tentações para esse lado, que foi convertida por Jesus e foi mudada de vida, mas ainda sentia tentações. E que naquele grupo familiar eles tomaram a decisão de que haveria um homem e uma mulher para o qual aquela pessoa prestaria contas. E ela então oraria com aquela pessoa, compartilharia os seus sentimentos pecaminosos e eles pastoreariam aquela pessoa na palavra. E aquela pessoa, amado irmão, tem caminhado com fidelidade para com Deus durante muitos anos, para a glória e honra do nome de Jesus. Ainda que para ele aquilo seja uma tentação. Amados irmãos, nós não devemos ceder ao canto da sereia e dizer, o mundo é outro, os tempos são pós-modernos, a igreja não pode pensar mais como ela pensava antes. A igreja tem que pensar conforme a palavra de Deus. E a maior demonstração que você tem para dar para alguém que está em pecado, não é com atitude soberba, botar o dedo na cara e dizer, você não presta para nada, isso está errado. Mas com amor você tem que dizer, isso não agrada a Deus, isso entristece o seu coração, isso pode trazer sérias consequências para você. Você tem que firmar postura por amor das pessoas que estão ao seu lado, se você quer o bem delas. Pastor, então a consequência é só essa aqui nessa vida? Não, nós vamos ler mais um texto no último ponto desse sermão. Eu vou pedir o pessoal para botar na tela, tá bom? E você vai acompanhar na sua Bíblia. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz assim. Nós vamos acompanhar esse texto aqui, aplicando o que eu estou falando para vocês. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos aqui são transgressores da lei. Não vos enganeis, nem impuros, atitude aqui a palavra é pornel, os pornográficos, nem idólatras, aqueles que fazem outros deuses do seu coração, nem adúlteros, aqueles que traem a mulher e aquelas que traem o seu esposo, nem efeminados, a palavra no grego aqui é para macio. Presta atenção, o texto está dizendo que homem que tem atitude de mulher, não está falando de prática homossexual, não vai entrar no reino de Deus. Então, irmãos, homens de Deus não pode andar desmunhecando e virando a mão como se fosse mulher, irmão. É antibíblico isso. Mas o texto diz mais aqui, ó, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas. E sodomita aqui, amado irmão, é quem usa o aparelho excretor para ter relação sexual. Nem ladrão, aquele que rouba as coisas da pessoa, nem avarento, aquele insaciável que deseja tudo e não se satisfaz com Deus, nem bêbado, aquele dominado pelo álcool, irmão, que fica tombando, caindo para lá e para cá, nem maldizente, aquele que só fica falando mal dos outros, nem roubadores, que aqui, amados irmãos, são aqueles que usam a religião para se aproveitar das pessoas, estou aqui delas, herdarão o reino de Deus. Irmão, a consequência começa aqui, mas não é só aqui. E não é um pecado superior a outro, são vários pecados. Se você é pornográfico, se você é idólatra, se você é adúltero, se você é macio demais, se você está praticando pecado contrário, se você está roubando, se você é avarento, se você é um cachaceiro, se você só fala mal dos outros, se você, meu querido irmão, usa a religião para se aproveitar das pessoas, a Bíblia diz que você não vai herdar o reino de Deus. Por que eu sou doido de falar isso aqui? Porque eu amo você. E eu gostaria de te ver no céu, para a glória e honra do nome de Jesus. E eu não vou estar lá porque eu sou melhor que você. É porque Cristo morreu por mim. E aí Paulo é maravilhoso, irmão, quando ele diz, tais fostes alguns de vós. Tem gente na igreja que já praticou esse tipo de coisa. Mas ele fala, fostes no passado. Sabe por quê? Ele vai dizer que quem creu em Cristo Jesus foi lavado. Então, crê em Jesus e você vai ser lavado. Mas mais do que isso, ele diz que você vai ser santificado, você vai ser separado desse tipo de vida. E mais do que isso, ele diz, você é declarado justo no tribunal de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, querido irmão, no Espírito do nosso Deus. Você que tem Jesus no coração não precisa viver traindo a sua mulher. Não precisa viver como escravo de pornografia. Não precisa viver como um cachaceiro, meu amado amigo e irmão. Não precisa ficar desmunhecando como uma senhorita.
amado amigo e irmão, não precisa viver numa prática de sodomia contrária à palavra de Deus. Você não precisa disso. Se você creu em Jesus, tem que mudar. Tem que mudar. Tais fostes alguns de vós, não sois mais. Não é mais do mesmo jeito. Porque, amados irmãos, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos tirados deste mundo, amados amigos e irmãos. Deus bateu o martelo no tribunal e disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E agora nós temos o Espírito Santo do nosso Deus, e Deus habita em nós. Você agora, irmão, não precisa mais viver como escravo do pecado. Como Paulo diz, considere-se morto para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. Pastor, que sermão maluco. No dia da eleição, é a palavra de Deus, irmão, e é por amor a você. E minha pergunta é o seguinte: o que eu faço depois de uma mensagem dessa? Como ficar livre da ira de Deus? Eu lembro, irmãos, daquele cidadão no dia em que Jesus foi crucificado. 2 foram crucificados com ele, e um dos ladrões virou para ele e falou assim: se tu és o Cristo, desce dessa cruz e tira a gente daqui também. Mas o outro que está crucificado do lado dele fala assim: você está louco? Nem temos a Deus estando sobre igual sentença. Nós estamos nessa cruz porque nós merecíamos essa cruz. Mas esse nenhum mal fez. Ele reconhece que Jesus é santo e é o Filho de Deus. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, ele foi crucificado e ele diz: Senhor, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. Ele reconhece que Jesus é o Rei dos Reis e que vai implantar o seu reino, e crê em Jesus como Salvador pessoal. E Jesus diz a ele: amado amigo e irmão, em verdade, no grego é amém, amém, te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Irmão, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui pode atirar pedra no outro. Se você quer ficar livre da ira de Deus, em primeiro lugar, reconheça que você merece a cruz. Reconheça que você é pecador. Em segundo lugar, reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus Santo e que não precisava morrer na cruz. Mas creia que Ele foi cravado na cruz e recebeu na cruz o que você merecia sofrer no inferno. E crendo nele, então, como seu Senhor e Salvador pessoal, você terá a alegria de ouvir o Espírito Santo dizer a você que um dia você estará com Ele no paraíso. Se arrependa da vida de pecado que tem levado. Pastor, minha tentação é muito forte. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecador tão sujo que Jesus não possa perdoar. Não existe pecador tão perdido que Jesus não possa encontrar. Não existe pecado tão hediondo, amado irmão, que Jesus não possa limpar. Não existe pecador tão desesperado que Jesus não possa restaurar. Nessa manhã, meu querido, eu desafio você ao seu pecado abandonar e a sua vida ao Senhor entregar com fé. Você verá o Espírito te restaurar e Deus totalmente a sua vida transformará. Creia em Jesus Cristo e você será salvo e a sua vida será transformada e você será livrado da ira de Deus, para viver em amizade eterna com o Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio da paz de Deus, cheio da bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus te livre da ira de Deus, em nome de Jesus, amém.